Os antigos índios do Mato Grosso já diziam que após a meia-noite, em estradas desertas, uma mulher sedutora aparece pedindo carona para os homens. E após os mesmos ceder aos seus encantos, essa mulher se transforma em uma enorme serpente e assim os devoram. Ela também é chamada de devoradora de homens. E este caso me fez lembrar dessa citação. Boa noite, eu me chamo Maria Clara e sou natural do interior do Mato Grosso. Mas este fato ocorreu quando eu ainda morava em Cuiabá, no ano de 1997. Uma certa noite, eu e o meu marido estávamos voltando do cinema. Tínhamos acabado de ver o primeiro filme da Anaconda, que por sinal eu achei magnífico. Era aproximadamente 00:30. Estávamos a uma quadra de casa, em uma noite quente como de costume, céu aberto e com estrelas. Estávamos de carro quando meu marido gritou: "Você viu aquilo?" E eu respondi: "Não, aonde?" E ele falou: "Ali na rua, aquela figura horrorosa." Bem, eu não vi nada. Olhei para todos os lados e não tinha visto absolutamente nada. Então, logo chegamos em casa. Abri o portão rápido e entramos. O meu marido estava branco e sem fala. Então, eu perguntei: "Mas o que você viu?" Então, ele disse que era uma criatura horrível. E me perguntou em seguida: "Você lembra do filme Anaconda que acabamos de ver? Você lembra o tamanho e a cor amarelo amarronzado da anaconda?" "Pois é, você estava distraída, mas passou a uns 30 metros do carro uma cobra daquele tamanho. Porém, não era uma cobra comum. Era um ser metade mulher e metade cobra. E da cintura para cima era uma mulher, mas para baixo era uma serpente tão grande quanto a anaconda." Disse também que havia uns vira-latas que acompanhavam atrás daquilo. Os cães estavam todos hipnotizados pela criatura. E também que todos os cachorros das casas no local estavam uivando e latindo para aquilo, como se sentissem a sua presença passando pela rua. No momento em que ele gritou no carro, perguntando se eu vi aquilo, eu me assustei tanto e fiquei a procurar o que ele teria visto, que não liguei para o som dos cachorros uivando e latindo. Mas hoje, quando eu e o meu marido vamos dormir após a meia-noite, isso acontece quando estamos assistindo filme. E de vez em quando, escutamos na rua a cachorrada uivando e latindo todos juntos, por alguns momentos. E daí param todos juntos, e é muito estranho. E neste momento, lembramos daquela criatura que possivelmente passaria pela rua e muito provavelmente se alimentava dos cães. E lembrar disso é de arrepiar. Eu e o meu marido ficamos quietos em sintonia com Deus, para aquela criatura não entrar em nossa casa e nunca mais cruzar os nossos caminhos. Boa noite. Olá a todos! Esse fato aconteceu com meu marido, e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido
é natural de Bagé, no Rio Grande, da estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. E por isso meu marido, a minha sogra, o meu sogro e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso era necessário a presença dos agentes nessas estações, praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época. Bem, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados dos anos 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa, em Porto Alegre, o qual duraria semanas. E como era inverno e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, em vez de ir para a casa do avô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e a minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. E era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem à frente. Na 3ª ou 4ª noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo meu marido, e ela também se foi deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 9 horas da noite. Bem, não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz e com 3 filhos. E a única opção era dormir mesmo. De madrugada, não se sabe ao certo o horário, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, ele sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos mais novos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho e quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Ele sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. E nisso, ele ouviu um rosnado. O rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. E em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, ela tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, a minha sogra gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa. E ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e com janelas bem reforçadas, não teve como aquilo atravessar e entrar na casa. E todos ficaram apavorados. E minha sogra
pediu ao meu marido que buscasse o lampião no corredor. Ele foi correndo, meio abaixado e com medo. E quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa começou a forçar a porta da cozinha. Nisso, a minha sogra correu até lá, seguida pelos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma das mãos e uma faca na outra, esperando aquela criatura invadir a casa, mas nada aconteceu. Então, eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos e uivos em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas de persiana externa da janela. E ali, ele viu um cachorro preto enorme, dos olhos vermelhos. E ele estava sentado bem debaixo da janela. Daquele cachorro exalava um forte odor de podre. O meu marido chamou a minha sogra para olhar, e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela. Deu para ver que os olhos vermelhos da criatura pareciam estarem acesos. O meu marido conta que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e começou a rosnar para eles. E logo em seguida, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer. E com muito medo até mesmo de sair para a rua. A minha sogra só abriu a porta da cozinha por volta do meio-dia. E quando eles saíram de casa, havia marcas de enormes pegadas no chão. E também as janelas e a porta da cozinha haviam marcas de arranhados. O meu marido fez sinal com um espelho para um trator que passava longe, e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu, e ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos atrás, e que ele ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra, até o meu sogro retornar. Então veio um guri que tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. Ele ficou lá, mas depois disso nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com um cão até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. E a minha sogra também relata isso. Boa noite. Olá, o meu nome é Jéssica, e tudo que vou relatar é verídico, e vou contar o que aconteceu comigo, com o meu namorado e alguns amigos. Bem, eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná, e nós sempre vamos para Vera Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante.
E lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E já aqui parece uma cidade fantasma. Nós estávamos retornando de Veracruz, onde estávamos em uma pizzaria. E era aproximadamente 00:30. E nós estávamos em uma caminhonete Hilux e uma Freelander. E quando chegamos perto da estrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, uma criatura saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. A criatura corria no outro lado da pista. E detalhe é que estávamos a 110 km/h. E aquele bicho corria de 4 patas como um cachorro. Era enorme, tinha pelos negros e a cara era uma coisa grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. E nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo aquilo. Estava no nosso carro, eu, o meu namorado, a minha prima e o namorado dela. O meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. E já tinha passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, que acreditávamos que era um lobisomem, estava perseguindo o nosso carro. Então, o nosso amigo do carro de trás, da Hilux, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás da criatura. E aceleraram, quase encostando no bicho. E quando começaram a buzinar e avançar com o carro, aquela coisa então saiu numa velocidade enorme e entrou no meio da plantação de soja. E assim, desaparecendo completamente. E nós continuamos a viagem. E quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital, porque eu e a minha prima não estávamos bem. Chegando lá, a minha pressão estava em 19,9 e a da minha prima em 21,3. Muitos não acreditam nessa história. Bem, e eu não me importo muito, mas temos 8 pessoas de prova que isso realmente aconteceu. Boa noite. Me chamo Jean e na época deste ocorrido eu tinha 14 anos e morava na cidade de Jaraguá, no interior de Goiás. Cresci em Jaraguá, como qualquer criança normal, até o meu pai vir a falecer quando eu tinha 12 anos, deixando apenas a minha mãe e eu. Éramos uma família em situação financeira muito boa, pois o meu pai possuía uma fazenda em Morro Agudo de Goiás e várias outras propriedades. Morro Agudo de Goiás fica a 2 horas de Jaraguá. Meu pai era um senhor de 62 anos na época e cuidava dos negócios da família e nunca nos deixava faltar nada. Até que certo dia, ele saiu para caçar à noite nas proximidades da fazenda. E foi atacado por uma onça, e acabou falecendo. Foi uma morte muito estranha, mas na época eu não tinha noção da situação. O meu pai foi em vida um homem muito bom. E durante o velório dele, vi os meus 2 tios, irmãos do meu pai, abordando a minha mãe no quarto. Eles fecharam a porta e eu, percebendo a situação tensa, corri até lá e escutei um deles falando em um tom alto e ameaçador.
ele dizia: "Vamos investigar a morte do meu irmão, pois isso não vai ficar barato. E se alguém estiver envolvido, vamos dar cabo nessa pessoa." A minha mãe dizia que ela não sabia de nada. Então, os meus tios saíram do quarto e me viram. E em seguida, me chamaram para tomar sorvete. O meu tio mais velho se chamava Flávio. Ele era casado com uma moça que se chamava Augustina. E os dois moravam no centro da cidade de Jaraguá. Acho que eles me raptaram, pois por algum motivo, a minha família paterna não queriam que a minha mãe tivesse a minha guarda. Cheguei a ficar 3 dias na casa do meu tio Flávio, mas por ordem judicial, voltei para a casa da minha mãe. Pouco menos de uma semana da morte do meu pai, eu fui com a minha mãe em Morro Agudo de Goiás, um pequeno vilarejo com pouco mais de 1000 habitantes. Visitamos algumas terras do meu pai, junto com um amigo da minha mãe, um homem que chamarei pelo nome fictício de Lúcio. Ele era 10 anos mais velho que a minha mãe. Ela tinha 35 anos na época, e ele 45. E não demorou muito para eu descobrir que eles estavam namorando, e poucos meses depois se casaram. A princípio, o Lúcio era um homem muito bom para mim, e mesmo sabendo que ele nunca substituiria o meu pai, eu tinha um certo respeito por ele, e tudo estava indo muito bem. Até que depois do casamento, ele sugeriu que fôssemos morar na fazenda do meu pai, pois a mesma pertencia à minha mãe. Mas depois do casamento com comunhão de bens, ele passou a ter direito em tudo que era da minha mãe. Eu não gostei da ideia de ter mudado de Jaraguá, pois os meus melhores amigos ficaram para trás, inclusive a minha namorada, pois naquela época era muito comum a garotada namorar no colégio. Assim que cheguei na fazenda com a minha nova família, logo conheci um garoto da minha idade, o Marcos. Ele era filho de um dos empregados da fazenda, e nos tornamos melhores amigos. Muitas das vezes dormíamos junto, e ele sempre me contava as histórias de terror que se passava naquele lugar. Inclusive, segundo ele, havia uma mata ali nas redondezas, que muitas pessoas já se depararam com a caipora. Bem, o meu padrasto passou a dormir fora de casa por muitas noites. E no outro dia cedo, ele chegava todo sujo e fedendo. Parecia estar bêbado, e quando a minha mãe o questionava, ele sempre dizia que saiu para caçar com os amigos. A minha mãe dizia para ele tomar cuidado, pois o seu ex-marido morreu durante uma caçada. Bem, o meu padrasto mudou o comportamento com a minha mãe. Estava frio, e sempre a olhava de forma ameaçadora, mas fisicamente e verbalmente ele nunca a desrespeitou. Até que certo dia presenciei algo inusitado. Às vezes, quando todos dormiam, eu e o Marco saíamos de madrugada para nos aventurar pela fazenda e tomar banho no lago em noites de calor. Até que Marcos escutou um barulho no celeiro quando passávamos lá perto. Eu, muito medroso, não tive coragem de ir até lá, mas o Marcos foi e voltou caminhando com uma cara de preocupado. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele falou: "Jean, é melhor você mesmo ir ver. Mas chega devagar, sem fazer barulho." E assim que fui até lá e olhei pela janela do celeiro, vi o meu padrasto transando com uma das empregadas da fazenda. Fiquei parado, sem reação alguma, e só me lembro dele olhar diretamente nos meus olhos. Saí correndo para casa
Deitei na cama e fingi que estava dormindo. Uns 10 minutos depois, escuto a porta do meu quarto abrir. Eu, com os olhos entreabertos, vi que era o meu padrasto. Ele ficou ali na porta me observando por uns 30 segundos. E depois fechou a porta e saiu. Fiquei com muito medo naquela noite. Mas nos dias seguintes, ele agia como se nada tivesse acontecido. Até que a minha mãe precisou ir até Jaraguá resolver alguns assuntos. Ela ficaria fora de casa por 2 dias. Eu já era grande, tinha os meus 14 anos e sabia me cuidar. Além do mais, ela confiava muito no meu padrasto. Fiquei meio desconfortável com ele em casa. Ainda mais pelo que presenciei ele fazendo. Mas para minha sorte, a casa da fazenda era sempre cheia de pessoas que trabalhavam lá transitando. Mas depois de um longo dia cansativo, estava eu no banho. Isso era por volta de 7 da noite, pois sempre tomava banho antes de dormir. A porta do banheiro não tinha tranca. Afinal, éramos uma família. E foi aí que o meu padrasto entrou. Eu, assustado, tapei as minhas partes íntimas com as mãos. Mas ele disse que não precisava disso. Afinal, nós dois éramos homens. Então, eu o obedeci. E ele disse: "Ora, que surpresa! E não é que você tem um pênis? Achei que você fosse a putinha daquele seu amigo preto." Então, ele veio em minha direção e disse: "Agora, deixa eu ver se isso aqui funciona." Eu não era gay, e o meu padrasto também não. Então, achei que aquilo era um jogo dele. E na minha cabeça veio um rápido pensamento em pegar a toalha e sair correndo do banheiro e me trancar no quarto. Mas juro por Deus que os olhos do meu padrasto, que eram castanhos, se tornaram vermelhos. E no momento que olhei para aqueles olhos, me senti hipnotizado. Não sei se era medo ou magia, sei lá. Só sei que eu não conseguia desviar o olhar daqueles olhos. Ele chegou até mim e colocou as mãos nas minhas partes íntimas. E eu ali sem reação, sentia nojo e muito medo. Mas foi aí que o meu padrasto começou a exalar um cheiro muito forte. E logo percebi que era um cheiro de urina. Porém, era um cheiro extremamente forte. E logo comecei a sentir muito tesão. Daí, o meu padrasto disse: "E não é que isso aqui entre as suas pernas funciona mesmo?" Quando menos percebi, ele já estava completamente despido. E eu não esboçava nenhuma reação. Apenas deixava ele fazer tudo o que queria. Quando ele acabou, ele disse: "Eu tinha um segredo com você. Agora você tem um segredo comigo. Então, vamos continuar sendo a família que sempre fomos." Eu estava arrasado e me sentindo um lixo, pois havia acabado de transar com o marido da minha mãe. Eu só chorava, e a minha vontade era de matá-lo. Um dia na aula, estudei que os lobos-guará usam a urina para hipnotizar a fêmea e deixá-las com muito tesão. Isso poderia até fazer sentido se eu não fosse homem. Mas o pior ainda estava por vir. Já havia se passado 2 dias, e aquele episódio do banheiro não saía da minha cabeça. Então, nos dias seguintes, a minha mãe viajou novamente, e eu estava sozinho no banho. Até imaginei que ele poderia aparecer, mas isso não aconteceu. Então, fui até o quarto, e escutei os gemidos de uma mulher. Assim que cheguei até lá, vi
o meu padrasto com outra empregada da fazenda. Eles estavam tendo relações sexuais na cama da minha mãe. A porta estava entreaberta. Era como se ele não se preocupasse em ser visto. Eu fiquei um tempo observando e não resisti à cena. Então, me masturbei ali escondido, vendo os dois tendo relação. Não sei o que estava acontecendo comigo. Pensei até em dar um fim na minha vida, mas não podia abandonar minha mãe com aquele sujeito. Depois que a mulher foi embora, escutei o meu padrasto indo tomar banho. E desta vez, eu, motivado pelo tesão, entrei no banheiro e já fui para cima dele, o beijando. Então, ele virou e disse: "Não sabia que o efeito agiria tão rápido. Mas você tem que tomar cuidado, ou poderá trazer problemas para mim." Não gosto de contar esses episódios da minha vida, mas para entenderem melhor o relato, tudo isso é necessário. E para que saibam que aquilo que ele fazia era um tipo de magia sedutora, pois ele conseguia seduzir qualquer pessoa apenas com seu cheiro. E eu não pensava em outra coisa a não ser no meu padrasto. E sempre que a minha mãe dormia, ele ia até o celeiro e eu já estava lá, completamente nu, o esperando. Ele fazia aquilo comigo como se fosse um animal. E mesmo me machucando muito, eu gostava. A situação começou a sair do controle quando eu passei a sentir ciúmes da minha mãe com ele. E quando ele ficou uma semana sem encontrar comigo à noite, eu passei a ameaçá-lo, dizendo que se ele não aparecesse aquela noite lá no celeiro, eu contaria tudo a todos. E as pessoas ficariam sabendo o que ele vinha fazendo comigo. Então, ele disse que apareceria aquela noite e que eu pudesse ficar esperando. Bem, era por volta de 2 da manhã quando ele chegou. Ele disse que isso já estava indo longe demais e que foi um erro ele me envolver nisso. Em seguida, me pediu para colocar a roupa e que essa noite faríamos sexo em um certo lugar da mata que ele sempre gostava de ir. Sem entender nada, eu fui com ele. Andamos uma meia hora, até que chegamos em uma clareira perto de um lago. Eu perguntei se era ali, e ele afirmou que sim. Então nos despimos e fizemos tudo ali mesmo. Era noite de lua clara, e quando terminamos, permanecemos ali deitados, um ao lado do outro. E ele disse que queria me contar uma história. Eu disse que sim, e ele começou a dizer: "Era uma vez 2 amigos. Um era rico, filho de coronel de fazenda. O outro era filho de empregado. Certa vez, o rico foi para a mata caçar com o pobre, e o irmão mais novo do pobre foi junto com eles. Propositalmente, o rico atirou no pobre, e o mesmo veio a falecer. Então, ele disse a todos que foi um acidente, que ele atirou em um animal, e o tiro acertou o amigo. Porém, o irmão mais novo presenciou tudo, e sabia que foi intencional. O irmão contou toda a verdade para os pais, que foram até a casa dos patrões dizer o que realmente aconteceu. Mas os patrões os expulsaram de suas terras. Os pais, conhecedores de alta magia, fizeram um certo feitiço para que o irmão mais novo da vítima desenvolvesse força e habilidades ocultas, e um dia pudesse vingar o irmão. E isso veio a acontecer. Com o passar do tempo, aquele garotinho veio ganhando força
e habilidades. Ele aprendeu a controlar esse dom. E muitos anos depois, o garoto rico já era um homem rico e retornou à mata para caçar. Mas aí, o garoto pobre, que agora já era homem-fera, o encurralou na mata. E depois de brincar muito com a presa, o matou. E matou também todos os homens que estavam caçando com ele. E foi bem aqui, neste lugar onde estamos. Muito confuso com aquela história, eu perguntei: como você sabe? Você conhecia essas pessoas? Sim, conhecia. O garoto rico era o seu pai. O garoto pobre, o meu irmão. E eu era a fera que dei cabo no seu pai e me apoderei de tudo que pertencia a ele, inclusive de você e da sua mãe. Sabe, garoto, a diferença entre você e o seu pai? É que você eu comi de um jeito e o seu pai eu comi de outro. Fiquei vários dias com os pedaços de carne do seu pai entre os meus dentes. E você vai ter o mesmo destino. Nada pessoal, garoto, mas você não deveria ter brincado com fogo e me ameaçar. Em seguida, o meu padrasto começou a crescer de tamanho. O seu corpo foi se enchendo de pelos negros. Os seus olhos ficaram vermelhos como brasa. A sua massa muscular aumentava muito em poucos segundos, enquanto garras cresciam de suas mãos. Ele já era um homem alto, mas agora estava com quase o dobro do tamanho. A sua boca começou a estufar e dentes caninos saltavam para fora. Ele perdeu completamente a aparência humana e agora se transformou por completo em uma fera sanguinária. Fiquei ali imóvel e por um momento achei que seria o meu fim. Mas a fera urrou para mim e correu para dentro da mata. Acreditei que talvez a criatura estivesse voltando para a fazenda, atrás da minha mãe. Então, vesti as minhas roupas e corri até a fazenda. Corria por dentro da mata escura o mais rápido que consegui, até que finalmente, a poucos metros de mim, estava a saída daquela mata. E eu já avistava a fazenda. E avistava também alguns dos empregados passando pela fazenda. E no exato momento que eu gritaria para eles me ajudarem, aquela criatura sai da minha lateral e pula em cima de mim, me derrubando e me arrastando para dentro da mata novamente. Bem, claro que vocês que escutam este relato devem estarem esperando algo surpreendente acontecer para que eu me livre da fera. E a mesma venha a ser morta. E depois eu me mude de cidade com a minha mãe, como acontece em todos os relatos. Mas vou me apresentar aqui pelo nome de José. Sou o padrasto do garoto e relatei este fato me passando pelo garoto, pois durante o nosso lance ele me contava toda a sua vida. Eu sou um alfa genuíno, de olhos vermelhos. Me tornei essa criatura pela minha própria força de vontade, motivado pela sede de vingança. E não me julguem, pois nunca causei mal a ninguém que não merecesse. E quanto ao Jean, eu voltei com ele para o meio da mata. E enquanto o devorava, antes dele desfalecer, as suas últimas palavras foram: "Por favor, não machuque a minha mãe." Então, mesmo me saboreando com a sua carne, decidi fazer a sua vontade e poupar a sua mãe. Afinal, eu gostava dela. E no dia seguinte, quando ela descobriu o que aconteceu com o filho, caiu em depressão, pois há pouco tempo havia perdido o marido da mesma forma, devorado por onça.
Eu não consigo ler mentes das pessoas, mas sei o que elas pensam apenas com o olhar. E vi que o Marcos, amigo do Jean, me olhava durante o funeral como se soubesse de algo. Então, resolvi mudar de lá com a minha esposa, pois este garoto poderia contar algo demais aos tios do Jean, e isso me acarretaria sérios problemas. Bem, nos mudamos para Belo Horizonte e tive 4 filhos com a minha esposa. Ela e o meu filho mais velho hoje são falecidos. Eu, apesar de estar com os meus 75 anos, aparento ter no máximo 50. A minha força está como a de 30 anos atrás. Porém, desenvolvi uma cirrose devido à bebida. Achei que era imune a tudo, devido ao meu sangue lupino. Bem, parece que essa doença acabaria comigo bem antes, se não fosse a minha alta imunidade e poder de regeneração das células corporais. Mas talvez, devido à minha idade, isso tenha se deteriorado. Gosto de brincar com a vítima. Gosto de brincar com a mente das pessoas. Assim como fiz com todos vocês que leem ou ouvem o meu relato. Pois o mais assustador é que tudo isso é real. Outros lupinos que talvez escutem isso possam me identificar pela minha história. E sabem que a nossa linhagem não conta mentiras. Prometi a mim mesmo que não morreria sem antes confessar os meus pecados. E aqui estou. Quero apenas alertar todos aqueles que possuem sangue lupino que a vingança não compensa, pois este é um fardo que você leva por toda a sua vida. Boa noite. Boa noite, me chamo Tiago. Este fato que vou contar aqui se passou com meu avô, que se chama José Antônio. Nos anos 60, ele era capataz que servia a um coronel muito rico. E este coronel possuía muitas terras em Goiás. Havia outro capataz chamado Chico. Ele tinha uma filha, uma menina de 13 anos. Logo, começou a surgir boatos que o coronel estava namorando às escondidas com a garota. E apesar de naquela época ser normal esse tipo de coisas, o pai da garota não gostou nada de saber daquilo e foi tomar satisfação com o coronel. O mesmo negou as acusações, mas o capataz, nada satisfeito, foi falar com a esposa do coronel e contou tudo a ela o que o seu marido andava fazendo. Quando o coronel chegou em casa, a sua esposa foi logo tomar satisfações com ele. Ele, bem irritado, logo soube que foi o seu empregado que encheu a cabeça da sua esposa contra ele. Então, o coronel mandou os outros empregados buscar o Chico. E assim que o trouxeram, o coronel o espancou com um pedaço de pau. E depois levaram o corpo dele para uma mata. E lhe deu 2 tiros, cada um em uma perna, e o jogou dentro de uma vala. O coronel queria que ele sofresse muito antes de morrer, e por isso o deixou vivo.
Mas ali, naquela vala, o seu fim era certo. O coronel e seus homens disse a todos da fazenda que o Chico sofreu um acidente e veio a falecer. Mas as suas últimas palavras foi para o coronel cuidar de sua filha, e por isso a garota seria a sua segunda esposa. Ele dizia: "Eu já sou casado e não queria mais uma esposa para me dar trabalho. Porém, o Chico era muito especial para mim. E além do mais, eu prometi realizar o seu último pedido. Então todos vocês têm que entender isso." No outro dia, o coronel mandou seus homens irem até o local que mataram o Chico e enterrar o seu corpo ali mesmo. E os homens foram, e logo voltaram com a notícia de que o corpo do Chico havia desaparecido. O coronel ficou desesperado. Então, ele mandou os seus homens procurar por ele na mata. Foram 7 homens do coronel procurar pelo Chico. Chegando lá, eles se dividiram, e cada um foi procurar de um lado. Quando estava escurecendo, os homens retornaram sem sucesso nas buscas. Porém, só retornaram 6 dos homens que saíram para a caçada. Então, no outro dia, o coronel ordenou outra busca pelo Chico e pelo capataz que havia desaparecido também. Foram 6 homens desta vez, porém só voltaram 4. Eles chegaram na fazenda por volta de 7 horas da noite e foram conversar com o coronel em um ponto isolado da fazenda para que assim ninguém os ouvisse. Um deles tomou a palavra e disse: "Coronel, enquanto procurávamos perto de uma gruta, logo começamos a perceber que o mato se mexia à nossa volta. Era como se estivesse alguém nos espreitando. Então, falamos para quem quer que fosse que estivesse ali, que saísse. Então, tudo ficou quieto, mas dali não saiu ninguém. Então, demos alguns tiros em direção à moita que mexia. E o Francisco foi até lá olhar. E foi aí que saiu de trás da moita uma criatura que parecia ter vindo do próprio inferno e atacou o Francisco. Era uma fera demoníaca, olhos vermelhos de sangue e tinha a cabeça de um grande cão e o corpo de um homem, só que muito peludo. Mas em algumas partes do corpo o seu pelo estava faltando, como se aquilo tivesse algum tipo de peladeira. A coisa babava muito. O Francisco tentou correr, mas a criatura pulou em cima dele e começou a rasgar a sua carne com aquelas longas presas pontudas. Corremos para fora daquela mata, mas o João teve o mesmo destino do Francisco. A coisa veio ao nosso encalço e pegou ele, e com muita sorte nós 4 conseguimos escapar. Enquanto os homens ainda explicavam para o coronel tudo o que havia acontecido, pela estradinha de terra, cercada de matos em volta que dava acesso à fazenda, vinha a fera caminhando em 4 patas na direção da fazenda. O coronel ordenou que todos fossem para um lugar estratégico e atirassem assim que a fera se aproximasse. O coronel fez o mesmo, sacou a sua arma e apontou na direção da criatura. E assim que a mesma viu o coronel ali do outro lado da cerca da fazenda, a criatura veio correndo com muita fúria em sua direção. O coronel deu 3 disparos certeiros na fera, e a mesma caiu no chão, levantando muita poeira.
Já os homens saíram atirando na criatura, até as suas armas descarregarem. O coronel viu que a criatura não se mexia mais. Então, com apenas 3 balas no revólver, ele disse: "É você, né, Chico, que veio do inferno atrás de mim. Mas vou te mandar de volta pra lá, seu cabra safado. A sua filha agora me... Ah!" Neste momento, a fera, que já havia tomado uns 30 tiros, levantou e cravou as suas presas bem no pescoço do coronel, arrancando a sua jugular. Em seguida, a fera abriu a boca de forma anormal e, com apenas uma mordida, arrancou a cabeça do coronel. E depois continuou comendo o corpo dele, e só saiu dali depois que terminou. Os homens ficaram ali paralisados de medo, apenas observando. Eles não conseguiam se mexerem. Mas, para a sorte deles, a criatura, depois que matou o coronel, os ignorou e voltou pela estradinha, pelo mesmo caminho que veio. No outro dia, alguns corajosos saíram na mata para caçar a criatura. Porém, tudo o que acharam foi partes do corpo do coronel, embaixo de uma árvore que a fera havia vomitado. Mas nunca mais presenciaram aquela criatura. Muitos dizem que a fera era o Chico, que depois que matou o coronel, voltou à forma humana e vomitou partes do corpo dele. Mas o Chico mesmo nunca mais foi visto. Nunca achem que só o dinheiro tem poder, pois neste mundo existem forças muito mais poderosas que o dinheiro. Boa noite. Isso ocorreu no ano passado, e gostaria de saber se já ocorreu algo do tipo com vocês. Hoje tenho 16 anos, e este fato nunca me saiu da cabeça. Havia chegado de uma viagem bem cansativa. Moro em Campos do Jordão, São Paulo, e havia viajado para Maringá, no Paraná. Cheguei exausto, tomei um banho e fui me deitar no quarto dos meus pais, e acabei pegando no sono. O quarto é pequeno, mais ou menos uns 3 metros por 5. Tem uma cama de casal, uma janela e uma penteadeira e um armário. Ou seja, ninguém se perderia em um quarto deste tamanho. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que eu acordei. Era como se não fosse mais o quarto dos meus pais. Estava tudo escuro. Eu não enxergava nada. Fui passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor, mas não achei. Tentei achar a porta, que por sinal é do lado do interruptor. O meu desespero foi ainda maior quando tentei encontrar o armário e não encontrei, pois o armário ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Passei a mão pelas 4 paredes do quarto e nem sinal de porta, nem armário e nem interruptor e nem janela. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos. Eu gritava para os meus pais que estavam na sala, mas eles não me escutavam. Muito assustado com o que estava vendo, cheguei a pensar que estava sonhando. E posso dizer que foi real, pois senti dor na hora que me dei uns tapas.
para conferir se realmente estava acordado. Então, me lembrei de uma história que o meu pai sempre me contou, que havia ocorrido com ele. A história era a seguinte: ele estava caçando e de repente se viu fora da trilha. E do nada ficou em meio a vários carafás, um tipo de árvore aqui da região. Ele começou a andar e não achava saída da trilha. Daí ele parou, se sentou, comeu uma maçã, descansou e de repente ele viu a saída. Acredito que o meu pai esteve em Sete Além. Bem, mas eu não sabia se eu estava realmente em Sete Além, pois na verdade nunca havia ouvido falar daquele lugar. Mas foi aí que tive a seguinte ideia. Tentei me acalmar e voltar para a cama. Porém, eu andei muito mais do que deveria andar para chegar na cama. Parecia que ela havia trocado de lugar. Enfim, depois de caminhar por umas 2 horas, enfim eu cheguei na cama. E me deitei nela de novo. Fiquei um tempo pensando na história do meu pai. Esperei um tempo na cama. Me acalmei e depois de alguns minutos me levantei. Imediatamente achei o interruptor. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. E nada estava fora do seu lugar. O que seria impossível após eu vasculhar o quarto inteiro. Ainda inconformado com o ocorrido, abri a porta e fui para a sala. Falei sobre o ocorrido com os meus pais. E para minha surpresa, tal fato também já havia ocorrido com a minha mãe, no mesmo quarto, algum tempo atrás. Depois disso, nunca mais gostei de ficar naquele quarto sozinho. Não por medo do desconhecido, mas sim por medo de ficar preso nele, e talvez para sempre. O que teria provocado essa estranha alteração no quarto? Teria sido aberto algum portal interdimensional, fazendo com que o espaço-tempo tenha sido distorcido? Ou que seria? Bem, acho que nunca vou saber. Boa noite.